a gente incomodar os irmãos e vir para o culto. Então a gente não ganha nenhum vizinho. O vizinho da frente aqui, o Marcos, é um dos que eu, quando posso, sempre toco a campainha perguntando, posso parar? Ele falou, pastorzão, né? Então a gente quer ser uma comunidade relevante aqui na vizinhança. Então nós não podemos ter inimigos aqui, tá bom? Vou parar o seu carro, tem vaga aqui na rua de trás ou aqui, para do outro lado da rua, mas nunca na frente de nenhuma garagem. Amém? E se acaso você for parar, chama o vizinho, fala, eu posso parar o carro aqui? Se você for sair, estou na igreja. Se ele falar, pode, aí você tem um aval. Amém? Pastora Lídia, está com a palavra. Glória. A paz do Senhor, igreja. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, né? Glória a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem aqui nessa noite. Confesso aos irmãos que desde que o pastor me colocou que eu ia pregar, que eu estou brigando por uma palavra. E o que acontece? No culto de ceia, eu vim para aqui orando e pedindo para Deus. Foi no culto de ceia, pastor, que você falou que estava pedindo? E eu vim para cá e falei, Jesus, me ajuda. Desde que o pastor Renato me deu a oportunidade de estar ministrando, que eu não consigo. Sabe quando você pega, Alama, até os seus esboços antigos? Eu não sei se você sabe, mas eu passei por isso. Até, sabe, Ângelo, pregações que eu tinha, mas parece que não funcionava. E eu falei, meu Deus. E eu confesso que eu cheguei a ter vontade, Helena, de ligar para o pastor Renato e falar, pastor, prega, pelo amor de Deus. Porque o céu não abriu, a nuvem está cerrada e eu não sei o que fazer. E aí, quando foi no domingo que eu vim, eu confesso que no caminho o Senhor me deu um versículo. E quando eu cheguei aqui que o pastor Renato falou, eu fiquei mais feliz. Eu falei, acontece com o pastor Renato também. Não é só comigo, não é só sou eu. Então, eu tô no caminho. Eu acho que eu não estou perdida, não, sabe, pastor? Acredito que não entendo por que essas coisas acontecem, pastor Renato. De fechar a cortina, Alan, e sair a mensagem 3 horas antes de um culto, pastor. E aí, eu tenho um relógio que eu não sabia que o relógio era a pulso. Vocês já ouviram falar isso? Eu trouxe esse relógio de fora e o relógio funciona a pulso. E eu estou feliz da vida, aquele sol maravilhoso. Eu certa que era 5 horas, mas era 6 horas e já 40 e alguns minutos. Porque o relógio estava atrasado. Dizem que ele trabalha de acordo com o pulso da gente, né? Aí o Bruno me liga, mãe, não vou conseguir hoje. Quando o Bruno me ligou, então no celular eu vi que horas que era. Aí eu desesperei, Alan. Jesus! Eu ainda não terminei a mensagem. Eu estou escrevendo a mensagem. Não consigo entender o negócio desse, mas Deus sabe de todas as coisas. Espero que Deus fale com você hoje. Eu nunca estive tão temerosa nesse altar como eu estou hoje. E eu espero muitíssimo que Deus fale com você, porque, pastor, eu sinto as pernas bambas. Eu não sei quando eu senti isso. Sabe, Keren? Mas amém. Eu queria. Pelo visto eu vou tomar um balde de água hoje, viu? Mas amém, vamos lá. Vocês estão bem? Alguém está intercedendo por mim aí? Interceda para que o Senhor fale contigo nessa noite, amém? Glória a Deus, Deus é muito bom. Eu queria pedir que vocês abram. Espere um pouquinho. Abra e deixa aberta a sua Bíblia no livro de Lucas. Capítulo de número 4. Aleluia. Glória a Deus.
Está escrito, versículo de número... Eu vou ler a partir do 14, tá bom? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, então entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração. Soberano Deus, Pai eterno, Deus forte e poderoso, Senhor, eis-me aqui diante da Tua presença. Eis-me aqui diante da Tua igreja, Pai. E temos que ter muita responsabilidade para falar com a igreja que é Tua. Então, Senhor, o Senhor, nessa noite, tão somente me use. Eu te peço, Senhor, me use, Senhor, para falar com a Tua igreja. Me use, Senhor, como canal de bênção para abençoar o Teu povo. Tenha misericórdia de mim, que sou uma simples pecadora, Senhor. Mas, Senhor, tenha misericórdia do Teu povo, fale com eles. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que eu fale aqui somente o que o Senhor permitir. Espírito Santo, trabalha na Tua igreja nessa noite, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria dar um tema mensagem. Eu queria dar um tema que seria o seguinte: cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem está cheio do Espírito Santo? Aleluia. Eu queria falar o que é uma vida sem Deus. Você já foi um homem sem Deus, eu creio, uma mulher sem Deus. Alguém aqui já foi um dia um homem e uma mulher sem Deus? Nós já vagamos aí pelo mundo. E o que é uma vida sem Deus? Tem uma história, que eu vi essa história no YouTube, eu nem sei se é verdade, Lu. A história é o seguinte: uma mulher, eram 5 jovens, e esses jovens, eles costumavam sair para beber, se divertir, como muitos jovens fazem no dia de hoje. Sair, beber, se divertir, dançar, passar a noite na gandaia, usar drogas, essas coisas. E o carro tinha 5 jovens. E aí a mãe chega para uma das jovens e fala assim: filha, Deus te abençoe. E lá está escrito que ela fala assim para a mãe dela: Deus vá com vocês, ou Deus abençoe, Deus vá contigo. E ela fala: mãe, aqui não tem espaço para Deus, só se for no porta-mala do carro. E conta a história que esses jovens saíram em alta velocidade. Eu acredito que vocês já viram isso no YouTube. Se vocês procurarem, vocês vão achar. E esse carro saiu em alta velocidade, bêbados. E o carro bateu, deu PT. E os 5 jovens morreram. E o incrível que, quando a polícia abriu o carro, que o carro estava totalmente destruído, no porta-mala do carro tinha uma caixa de ovos. E 34 ovos, e nenhum dos ovos se quebrou. Todos tinham morrido, mas aqueles ovos estavam intactos. E muitos falam que brincaram com Deus. Mas o que é uma vida sem Deus? O que é uma vida sem a presença do Espírito Santo de Deus? Nós, como cristãos, precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Precisamos ter a consciência de que sem a presença do Espírito Santo de Deus, nada conseguimos fazer.
Eu observo que a vida de Jesus era dirigida pelo Espírito Santo de Deus em todos os momentos. Em todas as etapas, o Espírito Santo de Deus conduzia a vida de Jesus. A Bíblia fala que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Maria engravida, Maria despojada do seu noivo, do seu namorado, Maria engravida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus gera Jesus no ventre de uma virgem. A Bíblia fala que Maria, lá pelo seu 6º mês de gravidez, vai visitar Isabel. E quando Isabel escuta a voz de Maria, Isabel já sente que o filho que estava no seu ventre começa a se mexer, porque a voz de Maria despertou aquela criança. Ela fala que o Espírito de Deus estava sobre eles, e naquele momento as crianças se comunicavam de uma forma que nós não entendemos, mas o Espírito Santo de Deus agia na vida de Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus, no nascimento de Jesus, logo depois do seu nascimento, quando vão apresentar Jesus, era de costume, depois de 7 dias, levar uma criança para ser apresentada no templo. E a Bíblia fala que Simeão, cheio do Espírito Santo de Deus, entende, sabe que aquele menino é o Messias. Aquele homem, Deus falara para ele que, quando ele visse o Messias, ele não morreria antes de ver o Messias. E pelo Espírito Santo de Deus, ele entende que aquele menino era o Messias. Ou seja, o Espírito Santo de Deus estava com Jesus todos os dias, todos os tempos. A Bíblia fala que Jesus crescia em estatura, em sabedoria intelectual e em graça. Jesus crescia em tamanho, em inteligência e em graça. O Espírito Santo de Deus estava com Jesus todos os dias. No batismo de Jesus, quando Jesus vai para ser batizado, a Bíblia fala que, de forma corpórea, como na forma de uma pomba, o Espírito Santo desce sobre Jesus. E a voz do Senhor brada: eis aí o meu filho amado, de quem me agrado, de quem me comprazo. O Espírito Santo testifica naquele dia o ministério de Jesus. Confirma o ministério de Jesus. O mesmo Espírito que gera Jesus no ventre de Maria, o mesmo Espírito que estava com Jesus quando Maria encontrou Isabel, o mesmo Espírito no dia que Jesus foi apresentado. No dia do seu batismo, esse mesmo Espírito, depois do batismo, ele leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O mesmo Espírito que cuidou de Jesus leva Jesus para ser tentado pelo inimigo, leva Jesus para o deserto. Também o mesmo Espírito, diz as Escrituras Sagradas, que leva Jesus para a Galileia, depois de ser tentado, depois de ser passado pela tentação. Leva Jesus para a Galileia. E na Galileia, nas sinagogas, Jesus ensinava. E a Bíblia fala que Jesus era conhecido por todos e a fama de Jesus se espalhava. Chegando Jesus em Nazaré, na cidade em que cresceu, Jesus, numa sinagoga, aí ele pega o livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, e Jesus lê Isaías 61, que foi exatamente o que eu li para vocês, que está escrito em Lucas, capítulo 4, versículo 16, que o Espírito está sobre mim, o Espírito me ungiu. Que Espírito é esse? O mesmo Espírito que estava na criação do mundo, antes que se formasse o mundo. O mesmo Espírito que formou eu e você. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que Espírito é esse? O mesmo Espírito que capacitou Moisés a andar 40 anos no deserto.
Porque quem vai aguentar um povo que não para de reclamar, 40 anos no deserto, um povo murmurante, se ele não estiver cheio do Espírito Santo de Deus? O mesmo Espírito que deu força para Sansão. O mesmo Espírito que fez a vara de Arão florescer. Que Espírito é esse? O mesmo Espírito que estava sobre Davi. Quando Davi tocava a sua harpa, dedilhava a sua harpa, e os demônios que estavam em Saul iam embora. Quão poderoso é esse Espírito? O mesmo Espírito que estava sobre Débora, juíza, profetisa, mulher de Deus. Que Espírito é esse? O mesmo Espírito que está sobre a minha e sobre a tua vida. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que por muitas vezes nós negligenciamos. É o Espírito que por muitas vezes nós nem percebemos que Ele está conosco. É o Espírito Santo de Deus. E para que ter o Espírito Santo? Por que ter o Espírito Santo, Jonas? Porque sem Ele nada podeis. Precisamos do Espírito Santo. Porque sem Ele nada podeis fazer. Jesus fala, o Espírito do Senhor me ungiu. Precisamos do poder do Espírito Santo. A Bíblia fala em Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E que poder é esse? Atos capítulo 2. E de repente estavam todos numa sinagoga. E de repente veio do céu um som veemente impetuoso. E encheu toda a casa. E todos que estavam sentados viram línguas repartidas como que de fogo. E pousaram sobre eles. O Espírito do poder, o Espírito Santo de Deus, vem sobre aquele povo. E a Bíblia fala que aquele povo começou a falar em outras línguas. E por causa do Espírito Santo de Deus que estava sobre eles, quando eles falavam, a igreja ia enchendo. Porque eles tinham o Espírito Santo de Deus. Poder para quê? Para que o crente quer poder? Pode dar glória. Por que o crente quer poder? Você sabe que às vezes Jesus fala, e o Espírito do Senhor me ungiu para apregoar a palavra do Senhor. Para que o crente quer poder? Porque o crente precisa de poder para evangelizar os pobres, Jesus fala. O crente precisa de poder para evangelizar os pobres. Que pobres são esses? Desprovido de dinheiro? Desprovido de situação financeira? Não. Davi fala, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida. Está comigo, igreja? Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida. Maria Madalena era uma mulher rica, porém atormentada por espíritos. Jesus veio, o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você, com um propósito. Para que você possa evangelizar os pobres, os cativos, os oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus fala, para curar os quebrantados de coração. A Bíblia fala que do coração procede as saídas da vida. Cuida do teu coração, porque do teu coração procede as saídas da vida. Um coração alegre, ele formoseia o rosto, mas um coração cheio de dor, um coração sofrido, um coração machucado, entristecido, ele decai o semblante. Quando eu falo para vocês que os homens feios deviam virar crente, é porque quando vira crente fica bonito. Fica bonito, né, Ala? Porque o Espírito Santo, ele formoseia o rosto. A mulher não precisa de maquiagem para ficar bonita quando ela tem o Espírito Santo de Deus na vida dela.
O homem fica diferente quando o Espírito Santo de Deus está na vida dele. Cuida do teu coração, que é dele que saem as saídas da vida. O que tem no teu coração hoje? Do que maquina o teu coração? Ou quais são o que sai do teu coração? O Evangelho, ele veio para mudar o coração do homem. O Evangelho, ele veio para tratar no coração do homem. O Evangelho, ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Tem um louvor que fala: dai-me um coração igual ao teu, ó Jesus. Quem nos dera um coração igual ao de Jesus? Paulo tinha um coração obstinado, mas o Evangelho mudou o coração de Paulo. Quantas pessoas que você conhece, que você fala, que tinha um coração ruim, que era uma pessoa que matava, que destruía, mas quando tem um encontro com o Evangelho, ela muda. E por que você recebeu o Espírito Santo de Deus? Para que você mude corações. O Espírito Santo veio sobre você, para que você venha tratar no corações de pessoa. Para que você venha tratar em corações de pessoas que estão obstinados e que precisam mudar. Nós nos trancamos dentro de uma igreja. Nós simplesmente queremos ouvir, tão somente ouvir a palavra de Deus. Eu me constrangi ao escrever essa mensagem. Eu me constrangi. O Espírito Santo de Deus me constrange. Quando eu olho Jesus falar, o Espírito me ungiu para que eu vá, para que eu pregue a palavra aos pobres de espírito, aqueles que necessitam de uma palavra, os que estão com o coração machucado. Eu preciso pregar a palavra, porque o Espírito está sobre mim. O Espírito não pode estar sobre mim em vão, Jonas. Há uma necessidade de fazer alguma coisa se o Espírito está sobre mim. Se o Espírito está sobre você, não é em vão, não é simplesmente para chegar dentro da igreja, sentar nas cadeiras e ouvir uma mensagem, não. O Espírito de Deus está sobre mim e Ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos, aos algemados, aos oprimidos pelo inimigo. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 13, versículo 10, se não me falha a memória. Jesus estava pregando numa sinagoga e naquele lugar havia uma mulher que estava encurvada há 18 anos. Aonde ela estava? Ela estava numa sinagoga. Ela estava na igreja. E ela estava encurvada há 18 anos, diz a Bíblia. E de modo algum ela conseguia se endireitar. Até que Jesus chegou até ela. Até que o Espírito Santo de Deus chegou até ela e mudou a vida dela. Quantas pessoas você imagina que estão encurvadas por aí? E você sabe que pessoas encurvadas também estão dentro da igreja. E às vezes o Espírito Santo de Deus está perto, mas a pessoa não consegue receber aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para dar. Está faltando poder nas nossas vidas? O que está faltando nas nossas vidas? Será que está faltando poder na minha e na tua vida? Porque aonde Jesus chegava, Ele fazia a diferença. Ele fala que nós faríamos milagres maiores do que Ele fez. É a Bíblia que está escrito. Então, se o Espírito de Deus está sobre mim, eu posso fazer coisas grandes como Jesus fazia. Aquele homem que estava no tanque de Betesda estava há 38 anos e muitas pessoas passavam por ele. Mas a vida dele só mudou quando Jesus chegou até ele. Quantas pessoas precisam que a vida mude? E que você pode ser o canal de bênção para que a vida dessa pessoa possa mudar. Mas tá bom assim. Tá bom do jeito que tá. Tá bom do jeito que a minha vida tá, a minha correria que eu levo. Sabe, Marina? Tá bom. Eu estou correndo, eu sou crente, eu sou cristã. Eu estou buscando, eu estou lendo. Mas será que foi para isso que Jesus me salvou? Será que foi para isso que o Espírito Santo de Deus veio sobre a minha vida e sobre a tua vida? Para que simplesmente a gente venha sentar nas cadeiras da igreja e ouvir as boas mensagens do pastor e de vários pregadores que passam por aqui? Será que foi para isso que o Senhor me ungiu?
Me levantou, me capacitou, me tirou de um lago de chocro, enquanto muitas almas estão sendo arrebatadas pelo inimigo, indo para o inferno a rodo, como dizem por aí. Aquela mulher do fluxo de sangue só mudou a vida dela quando ela teve um encontro com Jesus, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Cativos, aprisionados, até Jesus chegar. Até a palavra de Deus chegar. Você tem esse poder, o poder de libertar os cativos. O Espírito de Deus estando sobre você, você tem o poder de libertar os cativos. Aleluia. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um rapaz lunático. Aí Jesus fala: geração incrédula, perversa. Será que a gente está embutido nessa geração incrédula e perversa? Será que a gente está querendo o Espírito só para nós? Será que nós estamos usando ou administrando o poder de Deus sobre as nossas vidas? Será que nós sabemos que tem um poder de Deus sobre nós? Será que o fato de ter abrido as escamas nos fez diferente? Será que realmente podemos afirmar: o Espírito do Senhor está sobre mim, ungindo-me para pregar o Evangelho? Será que nós somos conhecidos no inferno? Será que os demônios têm medo da gente? Será que os demônios têm medo de você? Será que os demônios têm medo de mim? Será que o demônio pode falar assim: eu conheço Jesus, eu conheço o pastor tal, mas e você, quem é? Será que ele pode falar: eu conheço Jesus, eu conheço Marina, eu conheço Alan, eu conheço Renato, eu conheço ela, eu conheço Jonas, Gabriel, eu conheço vocês. Mas, e você quem é? Será que nós apreciamos os santos, pastora Suelen? A gente aprecia os mártires. Nós fizemos aqui 500 anos a história. Quem não lembra de Martim Lutero? Compramos livros de Martim Lutero. Lemos a história dele, lemos Moody, o homem que leu a Bíblia acho que mais de 200 vezes, orava muito. John Bunyan, John Wesley, compramos os seus livros, apreciamos, reverenciamos, elogiamos as suas obras, os seus livros, apreciamos o sangue que eles derramaram. Mas e a gente que não consegue derramar uma gota de sangue? Não conseguimos derramar uma gota de sangue, nem suor, nem lágrimas por ninguém. Jesus falou: geração perversa. Será que estamos cheios do Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo nos induz. O Espírito Santo nos projeta para o alvo. Ah, pastora, mas eu busco não pecar, isso é o mínimo. E ainda pecamos. É o mínimo. Hoje não precisamos derramar sangue, mas podemos derramar suor e lágrimas. E o Espírito do Senhor está sobre mim, para dar vista aos cegos. A igreja de Laodiceia era uma igreja cega, rica, abastecida, mas era cega. Uma igreja que não tinha falta de nada, mas era cega. Aí Jesus fala: eu tenho contra ti, que tu é rica, tu é pobre, miserável, cega e nua. Eu aconselho que você compre ouro refinado no fogo, vestes brancas e colírio, para que possas ungir os teus olhos, porque tu é cega. Nós fomos ungidos, separados, para dar vista aos cegos. O Senhor te ungiu, te separou para dar vista aos cegos. Ezequiel foi levado para um vale de ossos secos. Ossos secos, escuta. Escuta. A Deus, glória de vocês. Oh, glória. Ossos secos não escuta. Ossos secos não veem. Mas aí, Deus fala para ele: profetiza sobre esse vale de ossos seco. E o que ele faz? E eu profetizei segundo me foi ordenado. Ossos secos, ouve a voz do Senhor. Não importa como está. Desacreditamos de algumas pessoas. Eu já desacreditei.
Eu já desacreditei de pessoas que eu falei para o meu esposo, não leva, não vai dar em nada. Eu já contei essa história, acho que aqui. Se eu não contei aqui, eu contei a Alan. Alan, daqui uns dias não põe mais mensagem minha, porque tanto que eu repito as coisas. O Marilson levou um rapaz para casa de recuperação, que já tinha matado muita gente. E a Lena conhece, não acreditava na recuperação dele. Eu não acreditava. Né, Lena? Tu acreditava, Lena, na recuperação daquele dito cujo? Era ruim. Foi para a cadeia, matou pessoas inocentes. Marilson levou ele para casa de recuperação, uma casa de recuperação evangélica. Hoje o homem é pastor. Um vale de ossos secos. Era ele. Matador. Um vale de ossos secos. Mas a palavra do Senhor chegou até ele. Profetiza aos ossos secos. Profetiza. Não tenha medo de falar aos ossos secos. Então somente obedece a voz do Senhor e fala. Aonde você estiver, ossos secos, escuta a voz do Senhor. E os ossos secos ouviram a voz de Deus. Multidões estão indo para o inferno e pastores é que estão levando. Pastores cegos. Um cego consegue andar com outro cego? Ambos cairão no abismo. Existem umas coisas que eu vejo assim, eu fico num canal nobre de televisão, o povo cultuando uma espada, que é uma espada feia. Não sei se vocês já viram. Que é aquilo. Um monte de gente cultuando uma espada. Acho que o anjo Miguel, o anjo das correntes. Eu parei para ver. Eu falei, eu preciso ver isso. No horário nobre. São muitas pessoas sendo levadas para o inferno, guiadas por cegos. E você consegue ver. E você sabe qual é o caminho. E muitas dessas pessoas estão indo para o abismo porque nós não falamos a verdade. E o Espírito do Senhor está sobre mim para que eu dê vista aos cegos. Será que tem algum cego que você pode lhe abrir os olhos? Os nossos olhos estão secos. Os nossos olhos estão sem lágrimas. Uma certa vez, um homem do exército da salvação chegou a William Booth e falou para ele, já pregamos para essa população. Já falamos de Deus, já fizemos o possível, Tânia, e o impossível para trazer esse povo para Cristo e nada. Aí Booth responde, bem tranquilo e calmo. Experimenta chorar. Experimenta derramar uma lágrima por eles. Experimenta se constranger na madrugada, nos pés de Deus e orar por essa pessoa que você vê que é um vale de ossos secos. Que você vê que ela não enxerga mais. Que você vê que ela nunca enxergou e que ela não conhece Deus. Experimenta com o poder do Espírito Santo de Deus que está sobre você. E o Senhor te ungiu. O Senhor te ungiu. Para que você venha libertar os cativos. Para que você venha dar vista aos cegos. Aos oprimidos. E qual foi a resposta? Um grande avivamento. Os avivamentos começam por causa de oração. Os avivamentos começam por causa de lágrimas. Que nós não conseguimos mais soltar, mais derramar. Nós não choramos mais nem na igreja. Antigamente as senhorinhas vinham para a igreja com lenço e voltavam para casa com lenço encharcado. Hoje nós só conseguimos chorar quando estamos com problemas. Que aí o problema, na hora você se sente emocionado, mas não é porque você está cheio da presença de Deus. Uma geração que está se tornando uma geração perversa, uma geração... E o Senhor nos ungiu, o Espírito do Senhor está sobre nós para proclamar e pôr liberdade aos oprimidos. Jesus fala, para pôr em liberdade os oprimidos, os esmagados, os humilhados, os desacreditados. Você conhece pessoas assim? Pessoas que são esmagadas pelas circunstâncias, desacreditadas pela vida. Pessoas que não fazem diferença quando ela chega. Pessoas que para você tanto faz se ela chegou ou não. Pessoas que você não vê. Pessoas que são humilhadas.
Ana era humilhada por Penina. Ana era uma mulher maltratada por Penina. Precisamos proclamar liberdade aos oprimidos. A opressão, ela deixa o crente pequeno. Ela deixa o ser humano sem valor, desvalorizado, desacreditado. Ana estava desacreditada, mas Ana não parava de orar. Jeremias estava desacreditado, mas Deus acreditava nele. Às vezes nós estamos desacreditados. Às vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Às vezes nós estamos esmagados pelas circunstâncias. Quantas mulheres são esmagadas pelas palavras negativas dos seus esposos? Quantos maridos muitas vezes são esmagados pela palavra negativa de sua esposa? A opressão muitas vezes ela é gerada dentro de casa. Filhos que crescem oprimidos por causa de maltratos de pais. Pessoas que crescem oprimidas por circunstâncias dentro da escola, no lugar, no ambiente onde você está. Mas você veio para dar liberdade aos oprimidos. Davi era desacreditado dentro da casa dele. Aleluia. O lugar aonde você precisa entender que você é amado, que você é cuidado, é dentro da sua casa, é no seio da família. E muitas vezes é na família que você é humilhado, é desacreditado, é esmagado. A opressão, ela é uma arma do inimigo que ela diminui o nosso caráter. Por causa da opressão, hoje, nós tratamos muitas pessoas, as pessoas são tratadas em situações, em salas de psicologia por causa da opressão. O inimigo, ele quer falar para você, você não vai conseguir. E o Espírito Santo de Deus está sobre você, para você abrir os olhos dessas pessoas e falar, você vai conseguir. O inimigo, ele vai falar para você, você vai morrer nessa situação que você está. E o Espírito Santo de Deus está sobre você, para você falar para essa pessoa, não. Você não vai morrer por causa dessa situação. Você vai vencer, você vai se levantar e você vai conseguir. O Espírito de Deus está sobre mim e sobre você, para você dar vida aos oprimidos, através do Espírito Santo de Deus. Cadê os que te humilharam? Cadê os que te rejeitaram? Na história do Evangelho a gente sofre muita humilhação. Eu não sei vocês, mas eu já passei por muitas humilhações na história do Evangelho. Eu me lembro uma vez que a porta da igreja do Santa Emília foi fechada por causa do Gabriel. Gabriel era difícil. O Alan sabe que Gabriel era difícil. Lá na sede, ele dava trabalho. E o Gabriel, ele tinha mania, pastora Sueli. Ele tinha 2 cubos grandes na igreja. Um grande aqui, um grande ali. E toda vez que ele escapava de mim, ele deitava nos cubos da igreja. Acho que é cubo esse negócio aí. O que é isso aqui, gente? É essas caixas aí. Ele se jogava no negócio da igreja, pastora Sueli. E aquilo me deixava... Uma escapada que eu dava, o menino fazia... Era difícil, Gabriel, era difícil. E uma certa feita, uma pastora que também estava nessa igreja reclamou com o pastor. E ela reclamava todos os dias. O que acontece? O Gabriel tinha tido uma inflamação nos joelhos, Tânia. E ele ficou sem andar por um tempo. Foram feitos vários exames e levei no médico. O médico chegou até a tirar líquor das costas dele porque achou que ele poderia estar com meningite. Acho que é meningite, Keren. E não dava nada. E ele encolhia as pernas, Keren, e ele chorava muito. Então, depois de alguns exames, o médico descobriu que ele tinha uma inflamação nos joelhos. E eu não sei se vocês já ouviram falar da dor do crescimento. Crianças que às vezes doem as pernas e que à noite chora por causa que os ossos estão crescendo. E esse crescimento, quando ele é muito rápido, ele provoca inflamação. E ele vivia um tempo que ele não andava mesmo, era só no colo. E quando ele começou a andar, o pastor Jânio falou o seguinte, solta esse menino na igreja. Deixa ele correr, eu segurava ele. Solta, deixa correr. Mas aí essa irmã chegou no pastor Jânio e falou que não aguentava mais. Ele fechou a porta da igreja. Eu era nova na fé. E aí o pastor
falou que não queria mais criança correndo, ditou o nome dele certinho, sendo que ele já tinha falado para mim, Ângelo, que podia liberar o menino, mas eu não liberava totalmente, gente. Eu ainda grudava nos cabelos, que eu deixava os cabelos granjar para poder pegar nos cabelos. Segurava. Eu nunca vi uma criança como essa. Depois vem o Pedro. Eu falei, meu Deus, a melhor coisa foi ver esses meninos grandes, Sueli. Eles dão paz para a gente. Na igreja eles dão uma certa paz, porque aí as irmãs é que sofrem. Eu passei por muitas humilhações no Evangelho. Eu passei por várias circunstâncias no Evangelho. Muitas delas eu não confessei dentro da minha casa. Porque se eu confessasse, eu sei que iam falar para eu sair da igreja. Eu fui algumas vezes bem pisada dentro da igreja. Eu lembro de uma certa feita. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu sei que alguns aqui ouviram isso. Que o pastor Manente, ele sempre foi muito bondoso comigo, um homem muito bondoso. E ele pediu que eu cuidasse de um culto. Num sábado, não me lembro direito. E eu lembro que toda vez que um dos pastores daquela igreja subia no altar, ele dava risada e falava o culto da Lídia, e dava risada. Aquilo me machucava tremendamente, porque não era o culto da Lídia. Você lembra, Alan, disso? Até que um dia me subiu a ira. E aí eu cheguei no pastor que estava cuidando da congregação. Eu falei, eu vou descer do salto. Porque às vezes a situação, Carlinho, vai amontoando. E pastora Suelen, às vezes quando você desce do salto, aí você desce de uma vez. Falei, hoje eu desço do salto. Ou esse cidadão, ele para de falar meu nome e dar risada de mim no altar, ou eu vou descer do salto. Eu procuro não descer do salto. Eu não sei se vocês já me viram fora do salto. Não é bom. Eu acho que por 2 vezes na minha vida. Uma delas foi quando eu tentei matar o meu ex-marido. Eu enchi um 38 de bala e fui matar ele. Porque eu não aguentava mais sofrer. Então eu falei, eu vou matar esse infeliz. Poucas vezes eu desci do salto. E quando a gente desce do salto, a gente vai para matar ou morrer. A gente não quer saber se morre. Não é verdade? E tendo eu um filho especial, ele roubou o meu filho, tomou o meu filho e sumiu. Falei, agora eu mato com vontade. Eu queria muito sentir o gosto do sangue dele, pastora Sueli. Queria matar de verdade. Meu pai, na noite anterior, meu pai era um homem que tinha muitas armas. Ele tinha 12, ele tinha 38, ele tinha uma PTzinha. E ele me ensinou a atirar. Acho que já falaram aqui que eu sabia atirar. Hoje eu acho que eu não sei atirar nem de estilingue. A gente vai, graças a Deus. E o que aconteceu? Meu pai foi tirar leite das vacas, que a gente tinha uma fazendinha. E quando ele veio embora, ele sempre andava com o 38 dele. Né? Ele colocava... Ele era barrigudinho, ele tinha um jeito de colocar. Mas quando tem aquelas blitz, eles tomam tudo. Então meu pai pegou o 38 e jogou dentro do balde de leite. Deu aquela limpada básica e guardou o 38. Sem as balas. Eu enchi o 38 de bala. Quando eu fui matar o dito cujo, o revólver não funcionou. Pensa num revólver que não funcionou. Então essa foi uma das vezes que eu desci do salto. Poucas vezes eu desci do salto. Então o que acontece no Evangelho? Muitas vezes vão te afrontar. E muitas pessoas já saíram da igreja porque foram afrontadas no Evangelho. Muitas pessoas já saíram da igreja porque foram humilhadas, porque foram desdenhadas, porque foram caçoadas dentro da igreja. Muitas pessoas desistiram. Mas o foco não é desistir. O foco é prosseguir, porque o diabo, ele não chuta cachorro morto. O diabo, ele não vai dar rasteira em quem já está derrubado. Ele vai querer derrubar você que está de pé. O diabo é o seu maior inimigo, depois de você. Antes dele, você é seu maior inimigo. Porque é você que deixa você procrastinar. É você que deixa você ficar longe da presença de Deus. É você que se tranca. É você que se guarda. É você que se constrange. É você que se impede de fazer a obra. Mas o Espírito de Deus está sobre você. E Ele te ungiu.
para pregar a palavra do Senhor. Aí Jesus fala assim: para libertar os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito está sobre você. O que é o ano aceitável do Senhor? Depois você vai lá em Levíticos 25 e lê. Você vai ficar sabendo o que é o ano do jubileu. O ano em que todos os escravos recebiam liberdade. O ano em que todos eram livres dos seus pecados. Deveria ser proclamado liberdade na terra. Todos vocês estão livres. Se a morte vier para você hoje, você sobe. Você está livre. Jesus veio para proclamar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo de Deus está sobre você, para você proclamar liberdade lá fora, a quem está precisando, sem medo. Porque quando o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, nós não temos medo. Quando o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, nós encontramos palavra. Você só não encontra palavra se você não lê Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo de Deus, ele vai abrir a sua mente. Ele vai colocar na tua boca a palavra que tem que sair dela. E o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de Deus é que nos garante a liberdade hoje. Jesus foi, mas deixou sobre nós o Consolador. Nada podemos fazer sem Ele. Que amigo que você tem? Que amigo que eu tenho? O Espírito Santo de Deus é o seu amigo particular. O Espírito Santo de Deus te ungiu, está sobre você, para que você possa proclamar liberdade aos cativos. Para que você possa proclamar liberdade aos cativos, fazer os cegos enxergar, tirar as escamas de muitos que estão por aí. A gente às vezes só dá valor a isso quando quase perdemos a nossa vida. Muitas vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte. Eu já passei pelo vale da sombra da morte 2 vezes. Esse mesmo moço que eu tentei matar ele, por causa dele, meu pai me deu 2 tiros. E glória a Deus que eu estou aqui. Eu já passei pelo vale da sombra da morte. Eu sei o que é passar perto da morte. Eu não sei se você sabe. Se você já sentiu o cheiro da morte perto de você. Mas você está vivo hoje. Porque Deus permite isso. Não permita ir embora dessa terra sem fazer diferença. Não permita ir embora dessa terra sem saquear o inferno. Você não está aqui à toa. O Espírito de Deus não te ungiu à toa. Tão somente para você vir para os cultos da quarta, na sexta-feira, no domingo. Não foi por isso que o Espírito de Deus está sobre você. Não é para que você seja protegido do ladrão, do roubador, do migrador. Não é só por isso. É porque lá fora tem um monte de vidas indo para o inferno. Tem um monte de vidas sofrendo, chorando. E talvez uma palavra tua vai fazer diferença na vida dela. Mas muitos que ouvem essa palavra, ao invés de te tirar o cativo, está cativando alguém, está deixando alguém cativo. Muitos que estão dentro da igreja estão oprimindo alguém. Muitos que estão dentro da igreja, que se diz ter o Espírito Santo de Deus, estão maltratando alguém. Mas naquele dia dará conta. Por quê? Porque os seus olhos foram abertos. Aqueles que estão lá fora estão cegos, mas os seus olhos estão abertos. Não podem um dia falar, eu não sabia disso. Sabe? A partir de hoje você sabe que o Espírito de Deus está sobre você, para você apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito de Deus está sobre você, para você anunciar liberdade aos presos, aos oprimidos, aqueles que estão presos pelo diabo, aqueles que estão cativos nas garras de Satanás. Mas é trabalhoso. Homens morreram. Homens foram cortados ao meio, perderam as suas cabeças, mas não tinham medo. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Paulo sabia
que se morresse não tinha problema. Paulo queria até morrer. Era melhor ter paz com Deus do que aquela vida que ele vivia. Paulo sabia para onde ele ia. Pastor Renato fala assim: se você não tiver certeza da sua salvação, então está errado. Então para o céu você não vai. Com a certeza de que o Espírito de Deus está sobre você, eu quero que você se coloque de pé. E eu quero fazer uma oração junto com você. Olha, eu vou ler o versículo de novo, você não vai esquecer. O Espírito do Senhor é sobre mim. Fala, o Espírito do Senhor é sobre mim. É sobre mim. Para evangelizar os pobres. Curar os quebrantados de coração. Pregar liberdade aos cativos. Aos cegos. Trazer liberdade aos oprimidos. E anunciar a palavra do Senhor. Amém? Amém? O Espírito Santo de Deus está sobre você. Então faça a diferença. Seja a diferença na terra. Se constranja a entender que se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, você não pode continuar do jeito que está. Alguma coisa tem que mudar. A vida tem que mudar de fase. Amém? Eu queria chamar a Karen para orar, para louvar. E eu quero orar por vocês. Por nós. Amém? Soberano Deus, eterno Pai. Deus, a tua palavra fala, Senhor, que a partir do momento em que os nossos olhos são abertos, que aceitamos o Senhor Jesus como único suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus está sobre nós. E que nós possamos fazer diferença, Senhor, porque o Espírito Santo não pode estar sobre nós à toa. Para que vivemos, Senhor, uma vida à la Vonter. Podemos viver, Senhor, uma vida à la Vonter, mas não é esse o propósito, Pai. Que nós possamos render frutos aqui na terra, Senhor. Que nós possamos fazer diferença aqui na terra, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Abre o nosso entendimento. Abre a nossa visão, Senhor. Para que a cada dia a gente possa crescer no Evangelho. Para que a gente possa te dar frutos, Senhor. Para que nós possamos saquear o inferno, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Amém? Aleluia. Glória. Sonda-me, Senhor, quem me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti.